Deus. Eu sou muito chato. Não reage. Não fui eu que disse. Tá. Eu sou muito chato. Não reage. Começamos mais uma edição do CPCast. A duras penas. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Gabriela é professora de Biologia, coordenadora de Educação Infantil Fundamental 1. Luciano é diretor pedagógico do Camões, professor de projeto de vida. Vamos nós? Contra a regra do CPCast. Contra a regra do CPCast. Tá, gente, hoje foi difícil. Tinha tempo que vocês não ouviam a gente falar isso, mas hoje foi... A missão foi árdua. Nota mental, comprar uma câmera pra nunca mais tirar essa daí. Boa. Porque, meu Deus do céu. É, difícil. Hoje nós vamos falar sobre o que, Gabi? Material didático. Vamos conversar sobre processo de escolha, o que é o material didático, o que ele representa, né, no processo de aprendizagem dentro de uma escola. Hoje é um episódio de fofoca. A gente vai falar sobre bastidores de escola. Eu adoro. A gente já fez isso há um tempo atrás, a gente falava... Tinha alguns episódios que a gente chamava de escola para coordenadores, que a gente falava dos bastidores. Hoje a gente vai voltar a fazer um pouco isso. E aí tem uma jornada, né? Tem um storytelling aqui nosso que a gente vai usar como case, como caso de estudo para compartilhar aí com vocês como é que é esse processo. Caso seja a primeira vez, o que vocês têm que fazer? Se inscrever no canal. Curtir, comentar, mandar foguinho, compartilhar. Mandar para alguém, se inscrever no canal e divulgar aí o episódio que a gente espera que clareie a ideia. Ajuda muito, o YouTube gosta muito que você interaja, então vai chegar para mais gente, vai aparecer para mais gente, vai ajudar muito a gente a continuar produzindo aqui. Então, 1, 2, 3 e... Já. Curtiu? Boa. Então tá bom. Vamos lá. Material didático? Material didático. Eu queria começar... Eu já participei desse processo algumas vezes, né? Sim. Foi a sua primeira vez. Foi. E aí? O que você achou? Nossa. Muitas surpresas? Intenso. Eu não achava que demorasse tanto. Porque a gente está desde há uns 2 anos. Abril do ano passado? Abril de 2024. A gente está gravando em outubro de 2025. Já tem um tempinho que está definido. Exatamente. E a gente está há um bom tempo olhando para isso e analisando. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que é um processo longo. Não é um processo feito... extraído a vácuo, assim, muito rápido. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é como demora e como é importante que demore para que você não consiga, para que você não pule etapas, né? Porque Exatamente. são muitas coisas para analisar, são muitas coisas para serem vistas. Então, acho que a primeira coisa, assim, que me impactou foi demora. É lento. Não é porque você viu uma coisa que, não é isso. Quando você começa as comparações e quando você faz as análises, é um processo demorado. Então, acho que o que mais me impactou foi a demora mesmo, não de lentidão, mas da análise do processo. Várias etapas do processo. Das várias etapas. E como a gente não gosta de mudar muitas coisas, a gente saiu de um sistema para 2 sistemas. Então, na verdade, são 2 mudanças, né? São 2 mudanças. A gente está fazendo para 2026. 2026, na verdade, a gente está saindo de um e entrando usando mais 2 materiais didáticos para 2026. E aí, só para o pessoal entender, a gente está indo do pré-1 até primeiro ano com um material e a gente está indo do 2º até a 3ª série do médio com outro material. E isso também foi um processo, né? Porque, já dando spoiler assim, de bastidor, a gente já tinha entendido que a gente precisava fazer alguma coisa referente à alfabetização, Sim. né? A gente mudou o nosso processo de alfabetização. Quanto tempo tem, Luciano, que a escola mudou? Eu cheguei depois disso. Eu queria mudar já desde final de 15, início de 16. E mudamos efetivamente a partir... O primeiro treinamento de verdade foi meio de 17. Foi julho de 17 para começar a rodar em 18. Beleza. E aí, começar a rodar em 18 ainda com, né, com uma coisa que você está aprendendo a fazer, com uma pandemia no meio do caminho, com criança dentro de casa 2020, 2021, com aula híbrida. Mas a gente já tinha certeza de que a gente precisava olhar para esse material de alfabetização, né, e de pré-alfabetização. Então, isso era uma certeza, mas achar um material que respondesse a esse questionamento nosso também não foi um processo simples, né? Não foi um processo rápido. Não. Tanto que, ao longo desses anos,
a gente desenvolveu material próprio. A gente é muita gente, a professora, a Mônica, desenvolveu um próprio material. Então, a gente tem a utilização, acho que já rodando como apostila há 2 anos, mas rodando sem ser apostilado há bastante tempo. Um material próprio da Mônica, que ao longo desse processo estudou, entendeu e viu como é que é a aplicação do método fônico, que é o método que a gente usa. Eu acho que faz parte também a gente conseguir por que a gente está mudando, né, de material. Então, a gente alfabetiza as crianças aqui, pré-alfabetiza em método fônico. Então, falando especificamente desse segmento e desse material que a gente está indo, foi um trabalho para a gente conseguir fazer uma melhor entrega da alfabetização que a gente tem na escola. Que a gente sabe que tem bons resultados já, mas que com o material que cola nisso, melhora, né, o processo. Não, a gente estava tendo um pouco de lombada no meio desse caminho que era o material didático anterior. Então, vamos lá, vamos começar por aí. Tá. Quando a gente muda um material, basicamente pré-1, pré-2 e primeiro ano, a gente está mexendo, acho que 70% na questão da alfabetização. Sim. Tem alguma coisa de matemática ali no meio, tem alguma coisa de desenvolvimento geral, mas majoritariamente alfabetização. Sim. E por que a gente sentiu necessidade de mudar? O que o material antigo, ou o que os materiais normalmente de sistema de ensino, já direcionando um pouquinho a resposta, tem de problema que fica ruim de usar eles? Falando especificamente de alfabetização da parte de português, o que a gente tinha dificuldade utilizando o material didático, um material didático, seja o que a gente está agora, né, esse último, seja os anteriores, é porque não existe, a gente mudou a alfabetização da escola para método fônico. E nenhum material de sistema de ensino possui essa conduta de alfabetização. Então, o que o material de português apresenta dentro dele, na verdade, é uma mistura de... Eu não consigo nem dizer para você que existe um método específico ali dentro. É uma bagunça pedagógica. É uma bagunça pedagógica. E aí, Gabi, mas serve para um monte de lugar. Tudo bem, serve. E acredito que tenham crianças que aprendam a ler. Eu não vou dizer que se alfabetizam, mas que aprendam a ler com esse processo. Mas... a gente tinha uma grande dificuldade porque o material atrapalhava o processo que a gente já tinha. Então, a ideia a gente alfabetiza em método fônico, a gente sabe alfabetizar em método fônico. A gente tem um material que não é método fônico e que dá muitos entraves nesse meio do caminho. A gente conseguia usar o material? Conseguia usar o material, até porque, em algum momento do podcast, vocês iam me ouvir falar isso, material é ferramenta, né? Material não conduz processo... de aprendizagem das crianças. Então, ele era utilizado como uma ferramenta a partir de um dado momento do ano. Então, o material anterior apostilado de sistema de ensino, ele não permite que a gente faça, que a gente extraia o melhor, que é o método fônico para as crianças. Então, a gente tinha muita dificuldade. Pro pessoal entender, hoje existem 3 grandes caminhos para você alfabetizar uma criança. A gente já fez... Não existem 3 grandes caminhos para alfabetizar uma criança. 3 caminhos são usados na tentativa de alfabetizar crianças. Vamos colocar assim, que fica mais preciso. Que é o método silábico, que é o método mais antigo. Eu estudei pelo silábico, tinha a cartilhinha lá. O silábico é aquele estereótipo da alfabetização: babé bibobu, dadé de dodu, vavé vivovu, o Ivo viu a uva, as famílias, né? A uva é do vovô, isso aí. E aí eu tinha lá a cartilhinha do Davi, tem a cartilhinha do Ivo, né? Tem aquela cartilha que milhões de pessoas estudaram com ela, Caminho Suave. Então, esse é um método que ele é efetivo, mas não é o mais eficiente. Ele parte das partes menores, mas não da menor parte. Exatamente. Ainda. Então, dá para você alfabetizar, você consegue alfabetizar um grande número de crianças usando silábico. Ele tem algumas falhas, você tem alguns problemas ali que acontecem ao longo desse processo e existe coisa melhor. O outro caminho que se tenta usar, que hoje é o caminho mais utilizado no Brasil, é o caminho da maioria, que é o menos eficiente de todos, é o global, né? O global vem daquela ideia lá de que a criança aprende sozinha,
né? Você deixa o processo correr e ela vai descobrir sozinha através aquele negócio. do contexto, do texto, do contexto. Tem né? até uma piadinha, né? Quantas pessoas são necessárias para trocar uma lâmpada numa escola construtivista? Fala nenhuma, a lâmpada se troca sozinha, né? Essa coisa. Não funciona. É comprovado cientificamente que é ineficaz, tá? É muito ruim, causa uma série de problemas de disgrafia, de dificuldade de leitura, de fala, inclusive. Depois a ortografia da criança fica péssima, que é a próxima coisa que a gente vai construir, né, no processo de alfabetização. A interpretação depois não funciona, porque ela não tá lendo, ela tá adivinhando coisas ali, né? Ela tá psicografando palavras, praticamente. Exatamente. E você tem o fônico. O fônico, hoje, ele é o mais comprovado, ele é o mais eficiente, ele é o melhor disparado, não cabe discussão, se você pegar os artigos científicos que falam disso. Mas, por uma questão cultural no Brasil, você ainda tem dezenas de materiais que, para atender o maior número de escolas possível, fazem uma salada e misturam elementos de silábico, elementos de fônico e elementos de global, com predominância do global, né, para você tentar alfabetizar uma criança ou para que a criança se auto-alfabetize exposta àquele conteúdo. Olha que loucura, olha que insanidade. Enfim, e aí você pega esse material e tem um monte de coisa ali que você tem que pular. Então, uma coisa que a gente já fazia há bastante tempo, que foi uma briga no início com as professoras, né? Pula os exercícios de escrita espontânea. Aquele famoso escreva como você sabe. Não escreva como você sabe se você não sabe. Né? Você fala isso pro seu marido? Conserte o carro como você sabe? Não, você fala, leva no mecânico. Por quê? Porque se você não sabe consertar o carro e você tentar consertar o carro, não vai dar certo. Escrever é a mesma coisa. Escrever é igualzinho para uma criança de 6, 7 anos de idade. Se você não sabe escrever, não tenta. Né? Você vai brincar de escrever? Você vai brincar de escrever. Mas escreve elefante como você sabe e depois você aplaude qualquer coisa que saiu ali. Não é um bom caminho. Então, há muito tempo a gente procura um material que possa trazer pra gente, possa dar apoio a esse processo. Uhum. Eu, em alguns bons 5 ou 6, mais, em 6, 7 anos de procura, eu encontrei 2 materiais que fazem isso. Um de sistema, mas muito fraco. Lembrei. Muito fraco. Eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal. Muito fraco. Eu guardei a língua. Nas outras séries, né? Muito pouco exercício, um conteúdo muito superficial, que não dá para adotar. Uhum. Né? E hoje, inclusive, foi comprado por um grande grupo, e aí esse é um outro problema em si. Então, a gente na época não adotou. E esse que a gente está usando a partir de 2026... Que é o Alfabeto. Que é o Alfabeto. Eu conheci o Alfabeto há uns 3, 4... Já não sei, já tô meio perdida. Mas uns 3 anos atrás, o Alfabeto, ele é um instituto do João Batista. O nome por trás do Alfabeto é o João Batista, que é uma pessoa que tem muitos estudos relacionados à alfabetização no método fônico. Então, é uma pessoa que, na verdade, busca a ciência para a educação com base, né? Então, ele fala de educação baseada em ciência de verdade, e não o que a gente tem por aí. Vou pular. Então, a ideia, né, da gente trazer esse material é um material que já está no mercado há bastante tempo. A ideia da gente trazer esse material para essas séries específicas é pegar o que a gente já faz, porque a gente hoje já tem um trabalho no pré-1, no pré-2 e no primeiro ano específico de método fônico. As crianças fazem toda a parte de consciência fonológica, de consciência fonêmica. A gente tem um trabalho muito forte em relação a isso. Então, a gente traz esse material para somar, para que a gente não precise mais pular exercício, porque manda que a criança escreva como ela sabe. Então, a gente está vindo com esse material justamente para consolidar o que a gente já faz aqui de alfabetização. E eu tenho certeza que vai fazer diferença e vai ser bom, inclusive para as próprias professoras que atuam, né? Porque uma das coisas para falar sobre material didático, eu usei esse termo, né? Ele é uma ferramenta, né? Então, a gente precisa ter quem aplique essa ferramenta, que é o professor que está em sala de aula,
E a gente tem uma criança que está recebendo esses estímulos do material didático e do professor que está conduzindo esse processo. Óbvio, o professor tem a liberdade aqui, a gente tem muito isso. A gente estava conversando essa semana com um consultor do sistema de ensino, que a gente tem muita liberdade de falar, ó, isso aqui a gente não vai fazer, a gente não acredita nisso, a gente não faz isso, porque a gente tem noção do que a gente quer e dos resultados que a gente tem fazendo dessa forma. Mas, quando você tem um material que cola com a tua metodologia, que caminha junto, fica muito mais fácil. Esse professor ele não precisa ficar criando estratégias paralelas para conseguir executar o trabalho. Então, a gente acredita que esse material vai somar para a gente poder continuar fazendo um bom trabalho de alfabetização em método fônico, que é o que a gente já faz há quase 10 anos, né? Quase 10. Quase 10 anos. E vem dando super certo, né? Muito, tem já 2 anos que a gente monta uma turma extra de primeiro ano só com gente que vem de outras escolas. Sim. Pela fama que a gente já tem de trabalho com alfabetização. É muito legal. A professora do primeiro ano fala, né, que existe uma diferença, e aí eu não tô falando aqui mal, tá, do trabalho de outros lugares, mas ela fala que existe uma diferença do aluno que vem da gente com a pré-alfabetização no método fônico e chega no primeiro ano, e do aluno que não vem da pré-alfabetização de método fônico. Muitas vezes esse aluno até chega lendo também, mas existe uma falta ali para aprender a escrever, para conseguir escrever é muito diferente, o processo é muito distinto, as vias são muito distintas. Então, a gente tem bons resultados na pré-alfabetização. Então, a ideia de mudar para um material que tem o mesmo método é a gente melhorar o processo, né? Botar esse processo para girar melhor. Beleza. Essa foi a primeira mudança. Essa foi a primeira mudança para 2026, que foi uma mudança, a gente já tinha decidido, na verdade, a gente olhou para eles há 2 anos atrás, né? Foi. A gente começou a olhar para o Alfabeto há 2 anos atrás, se eu não me engano. Eu conheci o material e a consultora veio aqui há um tempo. Não dava para a gente mudar para 2025. A gente estava em contrato ainda com esse material. Exatamente. Não dava para entrar em 2025. E aí a gente já sabia que daria para 2026. Então, não foi uma mudança repentina, como eu falei lá no início. A gente já estava olhando para isso há muito tempo. Essa mudança, ela ia acontecer de qualquer forma. Essa ia. Né? Então, bom mesmo que a gente renovasse com o fornecedor antigo de material para o restante das séries, essa mudança ia acontecer nas 3 séries iniciais lá. Então a gente já sabia que a gente ia deixar de usar material comprado, né? A gente ia produzir nosso próprio material para trabalhar com Mate 2. Maternais, que é ali 3 aninhos. Que é o que a gente já faz no Mate 1, né? Isso. Que é muito menos, mas é o que a gente já faz. E que a gente ia mudar pré-1, pré-2 e primeiro ano. E aí restou a questão de segundo ano em diante. E aí a gente começou a olhar, começamos a olhar no ano passado. Ano passado eu fui a São Paulo, na época da Bet Educar. A Bet Educar Foi ano passado, é verdade. É a maior feira de educação do Brasil, acontece todo ano lá em São Paulo, mais ou menos final de abril, início de maio. E aí eu fui meio que com essa missão de olhar tudo, né? E aí eu fui, tinha um tempo já que eu não ia, porque 20 foi pandemia, não teve, 21 também não teve, fizeram um online lá, meio maluco. 22, eu acho que, não sei se foi no final do ano, que tava confuso. E aí eu fiquei sem ir um tempo, a última que eu tinha ido tinha sido em 19, fui de novo em 2024. E aí com a missão de olhar tudo. E aí eu fui encontrando, né, a galera que você conhece, você vai conhecendo com o tempo, conversando com todo mundo e vendo o que tinha mudado, se tinha mudado muita coisa, se tinha novidade, o que tinha de bom. Isso 2024, 2024. Né, Luciano? Tá. E Abril basicamente a gente chegou em 3 nomes que dominam o mercado do ponto de vista de qualidade, né? O sistema que a gente tá usando ainda em 2025 e outros 2. E aí a gente foi conversar com todo mundo. A gente foi rever tudo. Primeiro é importante entender por que a gente está saindo, né? Por que a gente quis mudar. E aí, não só a gente, por que se olha para o mercado, né? Por que se olha para o mercado? No geral. Bom, você procura uma coisa nova por 2 motivos, basicamente, né? Ou quando você realmente está procurando uma novidade e você encontra essa novidade.
Então, sei lá, vou usar o exemplo agora de carro elétrico. Né? Carro elétrico é uma novidade. Sim. Ainda. Tá deixando de ser, mas ainda é uma novidade. Ainda é algo que, 10 anos atrás ninguém usava. Beleza. Essa novidade traz benefícios? E se ela traz benefícios, eu vou querer. Né? Eu vou querer quebrar lá o meu paradigma, vou sair do meu motor tradicional a combustão e vou para um carro elétrico. Isso é uma opção. Tá. Né? Qual é a outra opção? É quando aquilo que você está usando não está te deixando satisfeito. Não está sendo suficiente para você. Não é legal, não é prático ou te incomoda de alguma forma. Aí você vai procurar alguma coisa nova. Não porque você está buscando uma novidade, uma nova tecnologia. Cajuzinho do verão, né? É porque você fala, cara, eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver esse problema. Então, basicamente, você vai procurar algo novo nessas duas condições. Ou você quer inovar, ou você quer corrigir um problema. A gente não tinha muita necessidade de procurar uma grande novidade. Até porque, gente, bastidor, né? A gente tá de fofoca aqui. Sistema de ensino. Você tem qualidade, você tem coisas diferentes, você tem coisas melhores em um, coisas melhores em outros, mas são sistemas de ensino. Cada um tem as suas ferramentas, mas eles estão... Os melhores ali estão brigando mais ou menos nas mesmas áreas. Exatamente. Né? E a gente vai até falar delas daqui a pouco. Que áreas são essas? O que tem de... O que a Baiana tem, né? Só que a gente viu o seguinte. Quando você trabalha em escola e você está buscando um material, esse material ele vai te entregar algumas coisas. Essa ferramenta que a Gabi falou, ela vai te entregar algumas coisas. Primeiro, ela vai te entregar conteúdo. Ela vai entregar informação, né? Tem lá a matéria, tem o livro tem lá os capítulos, tem lá os exercícios. Essa é a parte do conteúdo. Além do conteúdo, você vai ter outras coisas. O que você vai ter? Primeira coisa que você vai ter ferramentas digitais. Você tem coisas que não vêm no livro. E aí, quando a gente usava isso com livro didático antigo, que vinha um de cada editora, você terminava com 25 logins, 25 senhas. CDs. Já tentou usar um CD em 2025? Vinha CD, não vinha no livro? Eu lembro disso. Vinha chave de acesso na contracapa, vinha CD, vinha DVD. Já tentou assistir um DVD em 2025? É complicado. Eu tenho lá na minha TV lá tem as caixinhas de som, aí tem lá um leitor de DVD ainda que eu comprei em 2011, olha, faz pouco tempo. E vem essa parte digital, vem esses conteúdos interativos, vem livro digital, vem vídeo para você assistir, vem todo um suporte ali. Então, legal, isso é bacana, isso ajuda o aluno. Tá, o que mais vem? Aí vem ferramentas interessantes, né? Por exemplo, para Fundi 1 e Fundi 2, você tem muitas plataformas gamificadas. Sim. E que hoje elas estão ficando cada vez mais sofisticadas em termos de personalizar a trilha para o aluno, em oferecer justamente aquilo que o aluno mais precisa, elas vão entendendo, elas já estão começando agora a ter alguns aportes de inteligência artificial para ficar um pouquinho mais espertinhas, personalizado, para não chamar também de inteligente. Então você vai ter essas questões. Para Fundi 1 já, Fundi 2 principalmente, médio, você tem sistemas de avaliação externos. Né? Aí o MEC tem a história da prova SAEB, prova Brasil, para vários níveis de educação, e você vai fazendo avaliações externas. O sistema te traz também isso. Por que o de um sistema é melhor? Sim. Né? Por que a gente não pega lá, saiu a prova do SAEB, o pessoal fez a prova da SAEB, pega e aplica aqui? Porque não dá nível. Não dá. Você não pode pegar uma prova que é feita, infelizmente, você não pode pegar uma prova que é feita para a escola pública e aplicar numa escola particular. Não faz sentido. Né? Essas provas, elas têm questões que elas estão colocadas ali para o aluno errar. Faz parte do tipo de exame. Se o aluno acerta tudo, aquele instrumento não está medindo direito o que ele precisa medir naquela série, naquela faixa etária. Então, não dá para a gente
misturar essas realidades. Então, ter provas que estão baseadas no conteúdo do material, na grade, na carga horária que aquela escola usa, é muito importante para a gente conseguir se avaliar. Isso é importante também, desculpa te cortar, mas é só porque um sistema de ensino ele atende diversas escolas, né? Diversos modelos de escola, escolas de várias regiões do Brasil. Então, ter esse tipo de avaliação é também a gente conseguir se medir a própria escola em relação aos outros locais que utilizam esse material, né? Então, é um panorama interessante porque, de novo, é uma ferramenta e cada um vai usar essa ferramenta do jeito que cabe dentro da tua escola. Então, ter essas avaliações ajuda nisso também. Ajuda bastante. E junto com tudo isso que o aluno tem de interação, vem um outro ponto importante dentro do sistema, que é a produção de dados que ele tem, né? Você consegue uma quantidade muito grande, muito rica de dados, avaliando frequência de acesso do aluno, horário de acesso, questões que ele está acertando, questões que ele está errando, como é que ele está indo nessas avaliações, como é que ele está indo nos simulados, né? Além de ferramentas diversas que ajudam o aluno a escrever melhor redação, enfim, tem um monte de coisa ali que não é conteúdo, parte do processo de interação do aluno com o material e com a plataforma. E aí, do outro lado, você tem toda a parte de formação docente. Você tem profissionais desses sistemas que são especializados em formação de professores e eles estão ali fornecendo essa formação, tanto em didática, tanto em técnica dentro da pedagogia, quanto na utilização das ferramentas do próprio sistema. Você precisa aprender a usar aquelas ferramentas todas, você precisa aprender a ler aqueles dados todos. Você tem o compartilhamento de experiências daquele consultor que trabalha em 20, 30 escolas. Ele vê uma coisa legal que funciona numa escola, traz para cá, pega uma coisa daqui, leva para lá. Isso enriquece muito o processo. Então, esse processo de consultoria pedagógica, tanto no enriquecimento do conhecimento geral do professor, né? Às vezes você traz o trabalho de um autor e vai debater aquele trabalho aqui com a equipe. Às vezes você traz uma experiência de outras escolas que já usam aquele material há mais tempo. Isso enriquece muito o trabalho. Então, quando a gente olha para um sistema, a gente vai avaliar todas essas questões. Então, apesar da gente já ter aqui na escola um sistema que é top 3 do Brasil em termos de qualidade, sim, a gente não estava satisfeito com essa parte do relacionamento, com essa parte da consultoria. Isso estava atrapalhando um pouco o desenvolvimento do trabalho. E é uma coisa, a gente até falando, usando o termo que o Luciano falou no início, né, de bastidor e fofoca, óbvio que é mais para vocês entenderem o contexto, mas é uma coisa que muitas vezes não aparece para quem está na ponta, né, para quem é o outro lado, que é o consumidor final, seja o aluno, seja o pai, enfim, porque é uma coisa muito interna. Então, as formações de professores, o pai não vem na formação que eu dou para a equipe, o pai não vem. Então, são coisas que a gente faz internamente, e por isso que eu gosto tanto de bastidor de escola, porque muita coisa acontece que, na verdade, o outro lado não vê, não entende, não sabe, não alcança. E aí não alcança por limitação, não alcança porque não faz sentido tudo que é feito dentro da escola o pai saber. Então, essa parte, óbvio que existe um trabalho da escola de manter o material rodando independente disso, né, que o Luciano falou, que era uma questão, mas a gente internamente não pode deixar que não, então beleza, pro pai a gente tá conseguindo fazer, mas pro cliente final tá bom, então a gente fica se remendando aqui. É muito ruim, a gente sabe que com uma consultoria pedagógica melhor, a gente consegue entregar melhor pro cliente final, e aí eu acho que a ideia era essa, né, a gente conseguir entregar melhor e parar de remendar coisas que a gente estava precisando remendar internamente. Além disso, você ainda tem a outra parte, né, que é uma parte que pesa um pouco menos, mas que também pesa, que é a parte, digamos, administrativa operacional. As entregas estão acontecendo, as devoluções estão acontecendo, as comunicações de financeiro, de jurídico,
como é que elas são? Elas são fáceis ou elas são difíceis? Elas são lentas? Elas são custosas? Então, isso tudo acaba pesando também, né? Na quantidade de energia que a gente tem que botar em coisas que estão fora do pedagógico. Se a gente precisa botar energia demais em coisas que estão fora do pedagógico, sobra menos energia para botar no pedagógico. E escola. Né? Eu sempre gosto de lembrar isso. É pedagógico. É pedagógico. E aí, beleza. A gente entendeu que a gente ia olhar para outras coisas. Não tá legal, vamos olhar para outras coisas. Você foi pra Beth ano passado. Ano passado? Foi. É que eu tô em 26 já. Reduzimos para 3. Você botou lá e aí a gente começou a visitar, né? A gente foi visitar esses 3. Você viajou, Gabi? 2024 e 2025, né? Foram anos de bastante ponte aérea. A gente foi para Belo Horizonte, a gente foi para São José dos Campos, para São Paulo algumas vezes para tentar olhar e entender esses materiais. E aí vou falar uma coisa para vocês, eu adoro, já que é fofoca, para vocês ficarem íntimos de mim, saberem 0,5% da minha vida. Eu adoro visitar a escola, de verdade, é uma coisa que eu acho muito interessante porque bem ou mal, a gente tá aqui o dia inteiro, né? A gente passa boa parte do tempo aqui dentro e a gente faz as coisas que a gente faz. Quando a gente olha pra fora, não é pra imitar, não é pra entender, não é pra confirmar o que a gente faz, mas é pra entender o que acontece, pra ver o que as outras pessoas estão fazendo. E visitar escolas, quando você tem esse olhar visitando escolas que usam o material que você tá vislumbrando, é muito legal, porque você fala, caramba, utilizando o material eles conseguem fazer isso. Nossa, eles têm espaço para fazer isso. Não espaço físico, mas espaço dentro do tempo para fazer isso. Então, dentro dessas visitas, a gente conseguiu visitar algumas escolas para a gente conseguir ver como é que roda o material, né? O Luciano me falou uma coisa, eu aprendi uma coisa dentro desse processo que é muito interessante, né? Muitos desses materiais têm escolas próprias. Isso. E aí, existe uma diferença da aplicação do material dentro da escola própria e fora da escola própria. Exatamente. E isso fez todo sentido. Eu falei, caraca, isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse processo, né? Que a gente tem que olhar também, que tem uma diferença quando um material de ensino X tem uma escola X, né? O nome da escola é o nome do material de ensino. E como ele roda dentro dessa escola e como ele roda fora, numa escola associada que não é dele, né? Que não é do nome. Então, foi muito legal. Eu acho que visitar é cansativo, óbvio, mas olhar como esse material didático é aplicado foi uma parte bem interessante. Tem uma coisa que eu sempre perguntei nessas visitas, que é em linha disso que a Gabi está falando, é exatamente isso que a Gabi está falando, que é, tudo bem, esses números legais que você está me mostrando, esses resultados maravilhosos que você está me mostrando, eles são na sua escola ou outras escolas que usam esse material também conseguem ter esse tipo de resultado? E aí você consegue medir... Cara, porque se eu sou uma editora gigante e eu vendo meu sistema de ensino e 200 mil alunos, 500 mil alunos pelo Brasil usam aquele sistema de ensino, pode ser que eu gaste parte desse dinheiro, que o meu marketing seja ter uma escola top. Sim. Que a escola em si não vai dar retorno. A escola em si não se paga. Ela é financiada pela venda do material, mas ela serve de showroom para aquele material. Então, muitas vezes, você corre o risco de cair nessa armadilha. De pegar uma escola showroom que você nunca vai conseguir reproduzir aquilo, porque aquilo não para de pé sozinho. Né? E falar, pô... Não adianta. Não adianta o material. Né? Porque tem muito mais coisa ali. A gente tem um caso clássico desse aqui no Rio, na Zona Sul. Né? Chega. De uma escola showroom que usava um material horroroso, né? Mas... Né? Beleza. E aí parecia que o material era maravilhoso. Não funciona. E outra coisa que eu meio que aprendi nessa jornada agora, que eu nunca tinha visto, por isso que eu digo que eu aprendi agora, que é o nível de compartilhamento de informação que você consegue ter num processo desse. E isso é cultural da empresa. Então, se você vai se relacionar com uma outra empresa, né? A gente é uma empresa, a gente funciona de um jeito, a gente tem uma cultura, a gente tem uma forma de trabalhar e a gente tem uma parceria, tem um relacionamento muito próximo com outra empresa que fornece material pra gente. Uhum. E normalmente esses relacionamentos são relacionamentos muito próximos na fase comercial e muito distantes
depois que o contrato tá assinado. É aquele negócio do flerte, né, gente? É. Início de namoro, tá Isso tudo muito aí. legal, você quer ver todo dia, aquele negócio, né? É. E aí, nesse processo, deu pra gente perceber que existe vida após o contrato. Né? Existe troca de experiência, existe relacionamento, Cuidado. existe entre as escolas, não entre só quem fornece o material, mas entre as escolas também. E eu acho que pra mim, não sei pra você, mas pra mim esse foi um dos principais pontos. Foi muito legal. Quando a gente foi pra Beth. esse ano, a gente conseguiu a gente ainda não tava de contrato assinado. Não. A gente conseguiu ter uma experiência muito legal de troca com outras escolas que já utilizavam o material que a gente escolheu. E eu acho que fez muito sentido porque... Deixa eu contar. Vai. Quando você está nesse processo, você é convidado para um monte de coisa. Você é convidado para palestra, você é convidado para apresentação, você é convidado para jantar, você é convidado para conhecer escola. É o flerte. É a fase do flerte. E tudo bem, todo mundo faz, né? Todo mundo quer encantar, é um processo de venda e tudo bem. Só que, normalmente, quando você está nesses eventos, você está com outras escolas que também estão sendo prospectadas. E você vê, essa galera aqui do sistema X gasta bastante dinheiro para agradar novas escolas, para atrair novas escolas. E aí a gente foi convidado para um jantar no meio da Beth, né? A gente chegou lá, visitamos, tal, e de noite naquele dia tem um jantar. A gente aceitou, né? A gente está no processo, está na conversa, vamos lá, vamos jantar com o pessoal, vamos ver o que eles dizem. E a gente imaginou o seguinte, é um jantar de prospecção. Eles estão convidando várias escolas que vieram visitar a feira, vão ter outras escolas que estão sendo prospectadas lá, e a gente vai trocar ideia, e é uma troca de experiências legais, é válido pra caramba. E a gente foi. Para nossa surpresa, a gente chegou no jantar... Para nossa alegria. E acho que 90% das escolas ali eram escolas que já tinham um contrato assinado há anos. Eram escolas que já estavam utilizando aquele sistema há muito tempo. E aí bateu um negócio diferente, assim, opa, peraí. Eles estão tratando bem quem já está dentro. Eles não estão fazendo isso para conquistar gente nova. Eles estão promovendo o relacionamento entre as escolas de quem já está dentro. É isso, promovendo o relacionamento entre as escolas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. De verdade. Não é aquele... você vai ter... Não. Vem aqui falar com fulano. Aí você conversa 5 minutos. Eu sou da escola tal. E acabou. E aí, naquele dia ali, me bateu diferente. Porque eu já participei de vários processos desse e eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Eu falei, será que tem um negócio diferente aqui? Né? E realmente tem. E aí a gente passou aquele processo todo de escolha, teve esse evento em particular, mas foram várias visitas, foram várias viagens. A Gabi viajou mais que eu até. Eu não fui para Belo Horizonte, ela foi para Belo Horizonte. A gente foi ano passado para São Paulo uma vez. Esse ano a gente foi para São José dos Campos, a gente foi para São Paulo de novo. Sim. Enfim. E aí, passado todo esse processo de colheita de informações, a gente veio e trouxe isso tudo para dentro. Sim. Né? Teve, acho que 2 viagens, uma que você fez para Belo Horizonte e outra que a gente foi para São José, que a gente também estava com a coordenação de Médio Fundamental 2. Sim. Né? E aí a gente pegou a avaliação dos professores. Isso foi uma coisa até legal. Desculpa interromper, mas só para contar de verdade, assim, já que é fofoca. A gente recebeu uma análise de material fria. Recebemos o material, lembra disso? E aí a gente falou para a equipe, dá uma olhada aí no material. A equipe, óbvio, gente, isso é muito importante também para falar de bastidor de escola. Não é a equipe de professores que toma a decisão, mas dentro de um processo onde eles são os aplicadores, faz parte... Tem que ouvir. Que a gente compartilhe as informações. Fale, me sinaliza aqui, vamos ajustar aqui, porque eles vão tocar o processo. Então, se você não tem parceria na hora de tocar o processo vai ladeira abaixo. Peraí que eu tô ouvindo uma vozinha aqui falando, não, acho que é absurdo. Se é o professor que usa o material, por que não é ele que escolhe? Não. Porque, gente,
quem está na gestão... Eu não tenho como ter 50 materiais. Exatamente. Quem está na gestão da escola tem a obrigação de ter uma visão para o que vai acontecer na escola. Direção e coordenação. Então a gente quer levar a escola para lá. Beleza. Se eu pergunto para cada professor qual material, não necessariamente existe um alinhamento perfeito de visões. Isso é impossível. Sim. Você não vai ter uma equipe de 60 professores, como a gente tem, onde todo mundo quer exatamente a mesma coisa. Então a gente tem a visão e a nossa responsabilidade transmitir e transferir essa visão e tentar implementá-la da melhor forma possível. Sim. E a participação é justa, é válida, mas é uma participação, sim, não é uma decisão. Exatamente. E a gente recebeu um material para análise, né? Análise fria mesmo, de uma parte do material anual, a gente recebeu um recorte. E a gente deu para a equipe, sabe quando a equipe olha e fala, não. E não quero mudar. Não quero mudar, não, análise, não sei o quê, faltou isso, faltou aquilo. Não. Beleza. E esse foi uma devolutiva nossa, né? Uhum. A gente falou, a equipe não embarcou, não. Falou que falta isso, falou que falta aquilo. E a gente recebeu uma devolutiva disso muito legal também. Falou, não, peraí. Não é possível. Acho que falta vocês olharem isso. E aí a gente recebeu o resto do material, a gente recebeu acesso à plataforma digital. E aí foi todo um processo de falar, a gente... Eu até recebi esse feedback. A gente errou na forma que a gente mostrou para vocês. Porque a gente mostrou parte, a gente não mostrou o todo. Então, isso também eu achei muito honesto. Uhum. Né? Não sei se eu compartilhei isso, mas eu achei muito honesto. Assim, vamos olhar de novo aqui, porque tem mais coisa do que o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a ponta do iceberg, tem um monte de coisa por aí. Então, eu vi muita honestidade nesse processo também. Sim. Pela outra parte, né? E aí a gente trouxe isso tudo, né? E aí volta para conversar internamente para fechar e para definir. Bater martelo. Bater martelo. É fácil bater martelo, Luciano? Não. Tem a historinha, né? Pode contar a historinha? Pode. Um grande gestor teve um problema, né? Teve uma crise de ansiedade. E aí o médico mandou ele para um lugar onde ele não fosse trabalhar para ele relaxar. Mas ele era aquele cara workaholic, né? E aí chegou lá, conversou com um amigo, o amigo emprestou um sítio para ele. Ele chegou lá no sítio. No segundo dia ele estava desesperado, ele queria fazer alguma coisa, não conseguia ficar parado e tal. E aí ele chegou lá no cara que tomava conta do sítio e falou, cara, me dá um trabalho aí. Ele falou, não, o patrão falou que não, que você tem que ficar relaxado, você, né, tem que se recuperar e tal. Ele falou, não, cara, eu não conto pra ninguém, mas eu vou ficar maluco se eu não tiver nada para fazer. Me dá... O que você ia fazer hoje? Qual era o teu serviço hoje? Ele falou, não, hoje eu ia pegar esse esterco todo aqui, esse estrume todo, e eu ia espalhar aqui, né, para dar uma enriquecida na terra, para ficar não, beleza, pode deixar, vai lá, não sei o que, vai adiantar a tua vida, faz outras coisas. 2 horas depois o cara volta, fala, terminei lá, hein, tá, já terminou, e o cara foi olhar, espalhadinho, né, beleza. Dia seguinte, o cara chegou de novo pro caseiro lá do sítio, falou, cara, me arruma aí o teu serviço, o que eu tenho para fazer hoje? Ele falou, não, hoje não, vamos, hoje você já fez ontem, dá uma descansada hoje. Não, cara, vou ficar maluco, deixa. O que você ia fazer hoje? Não, hoje eu ia separar essas laranjas, né? Porque laranja grande a gente manda para feira, a menorzinha vai fazer suco, então a gente tem 3 cestos aqui, aí tem pequena, média e grande. Aí eu tenho que separar essas laranjas. Não, beleza, eu separo as laranjas. E aí vai lá adiantar a tua vida e tal. E aí, deu 2 horas, o cara não voltou. Eu falei, demorou um pouco mais hoje, né? Deu hora do almoço, o cara não apareceu. Deu 3 horas da tarde, o cara não voltou. Quando tava já escurecendo, o caseiro foi lá. Aí tava o cara sentado no chão, com uma laranja em cada mão. Eu falei, essa aqui é grande. Não, peraí. Essa aqui, não, grande não. Essa aqui é média, essa aqui é grande. E as laranjas tudo espalhadas e os cestos vazios, né? Moral da história. Espalhar estrume é mole. Tomar decisão é muito difícil. A gente podia ter aberto o CPCast com essa, de hoje, com essa analogia. Porque é de verdade. É difícil, né? É difícil tomar decisão, até porque a gente tinha um negócio que a gente não tinha reclamação. Os problemas não chegavam lá fora. Né? Isso é legal de falar. As dificuldades todas que a gente tinha, de uma forma ou de outra... o material é bom, o conteúdo é bom, os exercícios são bons, o aluno aproveita, ele evolui, tudo isso acontece, beleza.
porque a gente conseguia remediar muito bem as dificuldades que a gente tinha. Então, não aparece, não tem reclamação, não, isso aqui... Não, o ensino tá bom, a qualidade tá boa, tá todo mundo satisfeito. Por que vocês vão mudar? E a gente fala, não, olha, a gente tem mais energia. Já correu com a pedrinha no sapato? Não, mas você tá correndo. Não, mas pode mais. Tem uma pedrinha no sapato. Eu não tô correndo tão rápido quanto eu posso. Tá me incomodando. Então, mas você vai parar pra tirar a pedrinha do sapato? Vou. Vai valer a pena. Né? Não, você tá maluco, continua, você tá aí, tá liderando a corrida. Não, eu vou parar, eu vou tirar a pedrinha do sapato e eu vou correr mais rápido depois. E é engraçado o Luciano falar de parar, né? Só daqui a pouco a gente fala das vantagens e fala do sistema, mas só para vocês entenderem, o processo de implantação de um material dentro de uma escola é literalmente parar, porque você vai começar do zero. Né? O material, apesar dos sistemas de ensino, a gente acabou de falar isso, eles serem parecidos, terem coisas muito parecidas dentro das aplicabilidades, né? Das coisas que tem para serem aplicadas, são coisas diferentes, são materiais diferentes, são ferramentas diferentes, são jeitos de subir uma coisa, jeitos de corrigir um negócio diferentes. Então, você literalmente pega a sua equipe, para o que ela estava fazendo e recomeça do zero. Óbvio, ter uma equipe, e aí eu vou puxar a sardinha de verdade, ter uma equipe que sabe fazer isso, ter uma equipe que sabe que material didático é ferramenta e não um condutor do processo, facilita 1000 vezes, ajuda muito, mas de qualquer jeito a gente precisa ter, e aí por isso também o não compartilhar, a decisão... Não compartilhar, mas a decisão não ser do professor, mas é porque a gente de gestão precisa ter essa ideia. Beleza, a gente está num momento como escola que a gente consegue fazer isso, que a gente pode fazer isso, é a questão do timing, né? Então a gente acha que, a gente tem certeza, na verdade, né? De que a gente está no melhor momento para fazer isso e que isso vai melhorar muito os resultados que a gente tem. E aí nesse processo, e aí de novo a fofoca, né? Quando você senta para escolher, tem várias pessoas te ligando. Porque nesse processo de pesquisa, você conheceu um representante comercial, você conheceu um gerente comercial, você conheceu o consultor pedagógico, você conheceu o head da consultoria pedagógica, você conheceu o cara que trabalha na escola, você conheceu várias pessoas dentro de 3 empresas diferentes. Todas elas querem que você escolha por ali. E elas ficam te ligando e te mandando mensagem, te procurando todo dia da sua vida, até você tomar uma decisão. Então, todo dia seu telefone toca, todo dia seu WhatsApp apita, todo dia alguém quer falar com você. E aí, o que falta? Já decidiu? Vamos pra cá, vamos pra lá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. Calma. Né? E aí a gente trouxe pra cá e né, fica esse assédio todo e tomamos a decisão. Então a gente mudou para 2026, a gente está com poliedro. E aí é outro desafio, né? Por quê? O poliedro é uma empresa que é a empresa que mais aprova ITA e IME no Brasil, né? Mas disparado, de 180 vagas do ITA, 106 ou 108 foram deles no ano passado. Acho que foram 106. No último concurso. Então, basicamente... se você não for aluno, é muito mais provável que você não passe. É um estrago. E o ITA é o vestibular mais difícil do Brasil. Disparado. Desde muito tempo. Né? Meu irmão fez vestibular na década de 80 e aí já era a lenda do ITA. Né? Quem passava pro ITA era muito inteligente e tal. E não só ITA, mas muita coisa de SISU, muita aprovação em SISU, muita aprovação em vestibular regional. Só que aqui no Rio... não tem tanta... Eles fazem o negócio de uma forma onde eles não colocam material em 3 escolas, 4 escolas no mesmo bairro. Sim. Então, a gente tem alguns sistemas aqui no Rio que canibalizaram muito o mercado fazendo isso, né? E essa é uma diferença de empresa, tá? A gente não falou sobre isso também, o podcast não é para isso, a gente não tá recebendo R$1 pra isso, pelo contrário. Mas existe uma diferença de empresa. Nós somos... Eu falei isso, não sei nem se o Luciano vai me dar um pito daqui a pouco depois de eu estar falando isso. Mas nós somos uma escola
nós não somos rede, nós somos uma escola familiar, nós somos uma escola tradicional, nós somos uma escola de bairro. Não faz sentido. Você já viu o dono andando aqui pela escola, Gabi? Eu tô sentada com ele. Mas eu venho aqui durante a semana, Gabi? Ele vem domingo. Amanhã você vem? Amanhã é dia, não? Venho. Amanhã é dia? Tá aqui, aí, ó. Amanhã é dia de simulado, tá aqui. Então a gente é uma escola que tem muitos contras no que eu tô falando, tá? Mas as pessoas têm acesso, as pessoas sabem, as pessoas alcançam. As pessoas recebem não, as pessoas ficam chateadas, as pessoas... Mas nós somos uma escola com essa característica. A partir do momento que você está usando uma ferramenta que não agrega nessas características, que te faz caminhar para um outro lado de distanciamento, isso traz um problema, isso Perfeito. É um problema. Então, o poliedro, uma das coisas que também chamou atenção é que eles têm essa característica. Ah, Gabi, você tá querendo dizer que o poliedro é uma empresa... Não tô querendo... Não sei. Não me perguntem a vida lá. Mas a gente, da ponta, tendo uma empresa do jeito que a gente trabalha, faz muito mais sentido estar com uma empresa parecida com a nossa, nesse aspecto. Definitivamente. Então, isso... Não sei pra você, mas isso também pesou muito. Porque, assim... É melhor você estar com alguém parecido, com alguém que entende as tuas dores nesse lugar de empresa familiar, do que estar com alguém que é mercado, com alguém que... Então, eu acho que... O cara tá mais preocupado qual o preço da ação na bolsa do que... Exatamente, do que mandar um consultor pedagógico que te ajude na sua dor. Então... É isso aí. Desculpa, mas eu precisava desse... Não, mas é verdade, esse recorte. Verdade. E aí a gente vê, da mesma forma que a gente falou no início, que a gente vê vantagens no processo de alfabetização, Sim. A gente vê muita vantagem no processo pedagógico dos alunos, de fundamental e de médio, dentro dessa mudança que a gente fez. Com certeza. Né? Então, o conteúdo ele é parecido, a forma de apresentar o conteúdo ela é diferente. Então, é muito importante que o índice do material não seja o planejamento do professor. Porque você perde muita capacidade do professor de influenciar o trabalho dentro de sala de aula quando você simplesmente não deixa ele respirar. Né? Então, você ter um material que abre espaço para todas aquelas coisas que eu falei no início, para que todas aquelas outras ferramentas de suporte sejam bem usadas, é muito importante. Né? Então, eu acho que para fundamental, principalmente, esse é o principal ganho que a gente vai ter no ano que vem. Você concorda? Liberdade para trabalhar, vou ter que usar o termo, o tal do currículo paralelo que a gente sabe que é tão importante, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente colocou na nossa lista de material uma coisa que a gente queria ter colocado há anos atrás, mas a gente ainda não tinha amadurecido, a gente ainda não tinha efetivado isso, que é uma gramática. Tô mentindo? Voltamos com a gramática. Voltamos com a gramática. Tá fora de moda, mas a gente voltou com a gramática. Falei. Botei aqui na roda. Qualquer dia a gente faz um episódio sobre o que tá fora de moda e a gente faz aqui. Você ter um material que não te permite tratar, por exemplo, uma gramática, porque você tem que ter... Isso é horrível. Isso é ruim. Isso prejudica, porque você sabe que certas coisas são importantes e você precisa ter liberdade para fazer isso. Então, eu acho que a forma que o material que a gente escolheu apresenta, né, que o Poliedro apresenta os conteúdos que são ditados pela BNCC, que são... permite que a gente faça uma melhor... Eu esqueci a palavra. Eu tô fazendo assim para lembrar. Fixação dos conteúdos, né? Amarrar melhor esses conteúdos e não ficar girando só em torno do índice do livro para aplicar aquilo ali. Vou contar mais uma fofoca aqui. Ai, meu Deus. Final de 24. Final de 24. A gente teve uma reunião aqui. Por quê? Esse negócio da gramática é de anos, não é recente, não. Né? E aí, no final de 24, teve uma reunião de alinhamento que a gente fez aqui. Que eu falei, então, né, beleza, esquecemos aí de botar a gramática na lista de material, incluir a gramática. A gente vai brigar. Gente, foi um climão na reunião. Porque, apesar de eu gostar muito de gramática, da Gabi gostar muito de gramática, não cabia. Não dava pra botar.
Não dava. E era uma cobrança que já acontecia há algum tempo. Olha, cadê a gramática? Qual gramática a gente vai usar ano que vem? E não dá, não rola, não pode, não tem como. Não tem espaço, não gente. Não vai dar certo. Né? Por mais liberdade que a gente tenha, a gente não, né? A equipe tenha de mudar. A gente sabe que, não vou dar o nome, tá? E aí depois vocês comentam aí. Não vou dar poema visual desse jeito. Não vou cobrar isso desse jeito. A gente tem liberdade de fazer isso. Elas sabem, né? A equipe sabe que pode. Mesmo assim, não existe tempo para você... Não existe, na forma que o material atual está construído, da gente conseguir colocar o que, de fato, a gente sabe que é importante. Então, isso é uma briga de muito tempo mesmo. Então, isso é um exemplo. É um exemplo. Entre várias outras coisas que a gente vai ter possibilidade de fazer agora. Vamos falar de médio? Vamos. O que te encantou pra médio? Vai. Covardia. Vai. O que te encantou pra médio? O que o pai de médio pode ficar feliz? Vou dar alguns exemplos aqui. Hoje, a gente tem um simulador de SISU. Só que esse simulador de SISU, o que ele faz? Ele pega as notas do aluno, soma e divide. Então, o aluno coloca lá as notas dele e vai ter uma média lá das notas. Por que isso é muito... E aí ele compara essa média do aluno com as notas de corte das universidades. E se tiver acima, ele dá uma probabilidade alta do aluno passar. Se tiver abaixo, ele dá uma probabilidade baixa. Qual é o problema? Cada curso de cada universidade dá um peso diferente para as áreas do conhecimento. Então a coisa é boba, mas dá trabalho. Né? O aluno colocava a nota dele lá, vinha uma probabilidade, e essa probabilidade não tem relação nenhuma com a realidade. Por quê? Porque o sistema não leva em consideração os pesos. Então, o que eu comecei a fazer alguns anos atrás? Eu tenho uma mega planilha, eu tenho a minha base de dados lá com o peso de cada universidade, de cada curso lá onde eu pesquiso, e eu faço isso na mão. Ele tá fazendo isso porque ele vai montar um sistema de ensino. É brincadeira essa parte da fofoca, gente. Tô brincando. Daqui a pouco, né? É brincadeira. E aí eu faço isso na mão todo ano, individualmente para cada aluno. Legal, então os alunos têm acesso à informação. É legal, eles têm acesso à informação. Mas eles têm que esperar o dia de sentar ali comigo para conversar. Então, esse ano, eu atendi vários alunos que eles falaram assim, eu acho que eu piorei. E aluno de médio, aluno de terceira série, é muito sensível à nota de simulado, né? Porque eles ficam tensíssimos. Falei, você piorou? Vamos dar uma olhada. A nota dele tinha subido. Por quê? Porque ele melhorou onde ele tinha que melhorar, numa área que tem um peso muito alto para ele. A nota dele caiu um pouquinho, né? Em uma área que não é tão relevante para ele, é peso 1. A média dele subiu. Só que ele teve a impressão que caiu, porque ele não identificou a magnitude da melhora e da piora dele onde foi. Então, o aluno ter acesso a isso por conta própria, cara, é uma besteira, mas é bom, é uma vantagem. Outra coisa que é muito bacana, né, que a gente vai ter, o Poliedro tem uma ferramenta chamada P+ Redação. Pô, isso vai ser muito legal. Muito legal. Então, basicamente é um portal onde você faz a redação por escrito, normal, bonitinho. Você sobe a redação para o portal e um professor, não é um IA, não é automático, é um professor mesmo, com formação em correção de redação, modelo Enem ou modelo UERJ, ele vai fazer essa redação, essa correção online. Né, vai fazer através do portal e vai botar lá todas as rúbricas, todas as observações necessárias via portal. Isso enriquece a correção da redação e isso agiliza muito a correção da redação. Isso é um problema de logística que a escola tem. Por quê? Amanhã não. Né, na semana passada, os alunos fizeram um simulado, né, e fizeram redação. Então, o corretor tem que vir na escola, pegar aquela redação, levar aquela redação para casa, corrigir a redação, e aí no outro dia que ele vem à escola, ele tem que trazer essa redação para entregar para o aluno. Esse processo fica muito mais rápido e muito mais rico, com uma ferramenta auxiliando nisso.
Então, até porque fica salvo para as próximas, então esse professor pode pegar essa observação e passar para a próxima. Você continuou errando a mesma coisa. Então... E eles perdem redação. Sim. Você entrega a redação pro aluno, alguns guardam, alguns são organizados, tem lá a pastinha dele das redações. Tem aluno que perde. Sim. Então, agora esse aluno vai ter todo um histórico. Eles fazem, na terceira série, eles fazem uma média aí de 30 redações por ano. Ele vai ter lá as 30 redações dele, bonitinhas, corrigidinhas. Ele vai poder comparar, ele vai poder ver onde ele evoluiu, né? Então, isso é muito legal também. Outra coisa que eu acho muito bacana, tem a versão da plataforma de avaliações, que eles chamam de P+ avaliações. Cara, tem ferramentas ali muito legais. Tem uma outra coisa que hoje eu faço na mão, né? E que aí não é a mesma coisa. A gente vai ter uma melhora de qualidade. Eu não consigo fazer tão bem assim quanto o sistema faz. Que você pega o simulado que um aluno fez. Sim. De terceira série. Ou de segunda série, ou de primeira série. Você pega ali o simulado, tá? Ou de segunda, ou de terceira, ou de quarta, ou de quinta. Eles fazem todas. Dá pra gente fazer em todas as séries. Né? Isso vai dar mais diferença pra média, mas você consegue ter benefício com isso em todas as séries. E aí você vai olhar quais questões aquele aluno acertou, quais questões aquele aluno errou. O que hoje eu faço na mão? Eu vou ordenar por percentual de acerto aquelas questões todas. Por quê? Eu quero identificar as questões fáceis. Uhum. Porque quando um aluno, numa prova como o Enem, erra uma questão fácil, ele tem uma penalização extra na nota dele. Por quê? Porque o sistema entende isso como uma falta de coerência pedagógica. Ou seja, ele vai dizer, olha, se ele errou essa questão fácil e ele acertou essa questão difícil, a probabilidade dele ter chutado é maior. E o não pode. E a sua nota baixa no cálculo do TRI quando isso acontece. Então, quando você consegue mostrar para o aluno quais foram as questões mais fáceis que ele errou, você instantaneamente mostra para ele quais questões que, se ele passar a acertar, a nota dele sobe mais. E aí não é só a questão em si, tá, gente? É tipo assim, a habilidade que aquela questão... A habilidade que aquela questão avalia. Que às vezes é a geografia. Ele vai danar de estudar geografia e não é a geografia toda. É só um... É uma habilidade dentro de ciências humanas que foi cobrada naquela questão de geografia. Exatamente. E o problema é, se ele erra a questão de geografia que cobra habilidade, a questão de história que vai dar problema também. A questão de filosofia vai dar problema também. A questão de sociologia vai dar problema também. Exatamente. Então você vai ser prejudicado em várias disciplinas, vários componentes curriculares. Isso vai ser legal. Isso vai ser muito legal. Isso aí ficou bem legal mesmo. Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa que vai agregar. Tá, vamos lá. Era fofoca. A gente já contou boa parte da fofoca. Tá. Vou fazer uma pergunta que eu nem deveria, mas eu vou fazer para ajudar vocês aí, hein, gente. É normal o público ficar inseguro? Quais são as dúvidas que eles deveriam conseguir tirar com a gente? É normal. Porque a gente está aberto para respondê-las. Toda mudança gera algum tipo de insegurança, principalmente quando aquilo que a gente falou, né? Não aparecia. E aí não é falando, a gente é perfeito, não. Mas é que eu não lembro de ter reclamação em agenda falando, o material não é bom. A gente não tem esse tipo de reclamação. Não. O pessoal reclama do menino de 16 anos que perdeu o casaco e a gente não tomou conta do casaco do menino. O pessoal reclama de um monte de coisa. Gente, sabia que eu vou ficar rica, né? Eu já contei pra vocês, só um momento comercial aqui, eu vou ficar rica. Porque eu vou, quando eu tiver de saco cheio, assim, cansei, deu minha época de escola, eu vou fazer um compilado das... E eu ia falar atrocidades, não, né? Das questões levantadas. Vou fazer um compilado e vou botar pra galera. Vou fazer um blog. Blog é coisa de velho, né? Vou fazer um e-book, um negócio desse, com um compilado dessas coisas. Porque, gente, olha, é brincadeira. É brincadeira. Vai gerar emoções fortes em quem ler, com certeza. Ele melhorou a minha fala. Vai, então, continua. A gente recebe reclamações. Tem coisas que as pessoas, né? Eu queria... E algumas são pertinentes e a gente muda também. A gente tá brincando aqui. Mas de material, não. Então, né? Não... A gente tem aquele velho ditado, né? Em time que tá ganhando não se mexe.
Mas se você não mexer no time que tá ganhando, daqui a pouco ele começa a perder e já tá tarde para mexer. É isso. Você vai ter que reformular aquele negócio todo. Então tem uma questão de timing aí também, de mudança. Então, eu acho que é normal, mas aí eu acho que você tem que saber muito bem o que tá por trás, né? Por a trás. Ideia da gente falar tudo que a gente falou aqui era isso, né? Pra vocês entenderem. Saber o que tá por trás para entender que não foi algo aleatório, emocional, né? Um processo que vem acontecendo. E uma coisa que eu não falei, que eu falei até na reunião que a gente fez essa semana. O primeiro contato que eu tive com o poliedro, ele foi em 2019. Né? E em 2019 a gente quase assinou com eles. Já era um negócio que a gente já via lá de trás que era muito bom. Mas o Enem estava passando por uma série de mudanças, ou promessas de mudanças. Né? Todo mundo achava que o Enem ia mudar, que o Enem ia passar a ser seriado, que o Enem ia ser por área de conhecimento, então ia ter uma prova da base, que ia ser uma prova só de português e matemática, e as provas das áreas iam ser divididas, ia ser uma mudança imensa, maior mudança no Enem desde 2009. Né? Então a gente falou, ó, talvez não seja a melhor hora de mudar o material. Vamos segurar um pouquinho, vamos entender o que vem por aí, e ano que vem a gente muda. E ano que vem foi 2020. Tantã. Né? 2020, aquela coisa maravilhosa, gente, aquele sensação. Vulco, né? E aí a gente, em 2020, a gente falou, olha, 2021 vai ser um ano esquisito ainda e vai ter muita aula online. Então, o que a gente tem no mercado? Que oferece, né? O que o mercado oferece que é muito bom, comprovadamente, de aula online? E aí a gente foi para esse caminho. Sim. Né? E tudo bem. Né? Deu certo. 2021, as aulas online e as aulas híbridas transcorreram de maneira super tranquila. Aquele pedaço horroroso da nossa história passou. E a gente se viu nessa condição que a gente já explicou. Né? Olha, a gente tem um conteúdo muito bom aqui, mas tem outras coisas. Estamos correndo bem, mas tem uma pedrinha no sapato. Eu queria só falar uma coisa também que eu ouvi até do consultor, não nesse sentido, né? Você falou isso nesse sentido, mas o consultor falou quando ele estava falando de Olimpíadas acadêmicas, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente vai ganhar muito também com essa parceria com o Poliedro. Na forma que a gente vai conseguir aplicar melhor as Olimpíadas, que a gente já vem fazendo. Mas ele usou o termo médio e longo prazo, né? Então, é importante também que vocês entendam, e a gente também, né, a equipe, entenda que a utilização de um material didático não vai trazer o retorno que a gente quer em 6 meses. Nada em escola traz. Não é assim que funciona. Então, então vocês estão querendo dizer que vai piorar para melhorar. Não, eu não disse isso. Não vai piorar. Não vai. O que eu estou dizendo é que existe um tempo de engrenagem para que a gente consiga entender. A gente já está fazendo reunião com eles. Eu tenho uma mensagem para responder, inclusive, que você também ignorou, tá, querido, do grupo lá? Só uma lavação aqui. A gente já está em contato com eles há muito tempo, a gente está fazendo formação com eles há muito tempo. Eu já estou enchendo o saco do consultor há bastante tempo. Para que a gente rode da melhor maneira, mas não sou eu, não é o Luciano, não é a coordenação do Fundo 2 Médio que faz o negócio rodar. São os professores. Então, existe um tempo da gente engatar nesse processo. Então, a gente sabe que vai melhorar, a gente está apostando todas as nossas fichas nisso, a gente está empenhado em fazer essa transição da melhor maneira possível, mas existe um médio e longo prazo que eu acho justo que as pessoas entendam, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Primeiro exemplo. E aí é até normal a gente não sentir tanto. Tá. A gente fez a transição para método fônico no início de 18. Né? Então a gente ia mudando tal. E tudo que a gente fez nos últimos anos, a gente teve pandemia no meio do caminho. Então foram mais ou menos 2 anos assim que nada evoluiu da forma como deveria evoluir, né? Nada foi feito da melhor maneira possível, então demorou até um pouco mais. Sim. Gente, hoje a diferença da qualidade de um aluno de pré-2 no meio do ano
É um cara que está ali exposto à pré-alfabetização há 1 ano e meio, de forma mais formal, né? Mais rigorosa. É absurda. É absurda em relação ao que a gente tinha em 2017, 2018, 2019. É muito distante. A capacidade leitora de um aluno de primeiro ano, né? Esse ano a gente estava analisando a letra de um aluno nosso de segundo ano. É tipo assim... Não, e o engraçado é que, olha, pra eu estar falando isso, caraca, vou anotar no meu caderninho. Que a todo ano, eu falo muito isso com a Mônica, que é a professora do primeiro ano. A todo ano a gente tá esse tempo todo fazendo, a gente hoje faz muito melhor do que o que a gente já fez. A gente mexeu no pré-2, a gente mudou algumas coisas, e a todo ano a gente coloca uma coisa a mais. A gente consegue dar, não, aqui ainda não ficou bom. Então a gente não tinha... prova de fluência leitora. A gente agora tem prova oral dos alunos pra gente ver fluência leitora. A gente não... Então a gente consegue... Prova oral também tá fora de moda. É o quê? Prova oral também tá fora de moda. A gente precisa de um episódio de tudo que tá fora de moda aqui, gente. Porque assim, cara, foi impressionante. É impressionante a gente conseguir medir tudo que a fluência leitora dá pra gente. Então, a médio e longo prazo dá um resultado enorme. Isso não significa que a gente parou e chegou no... não, então é isso, ninguém mexe mais, não pode mais, tá perfeito. Não tá, e todo ano a gente vai ajustando. Isso aqui melhora, ter o alfabeto lá, fazer assim, fazer todo dia a consciência, melhora, então vamos fazer. E aí a gente vai ajustando. Então esse médio e longo prazo ele vem, mas as mudanças elas continuam. O aperfeiçoamento... Segundo exemplo, eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Ai, meu Deus. Eu sou muito chato. Não reage. Não fui eu que disse. Tá. Eu sou muito chato. Não reage. Eu gosto muito de ter certeza daquilo que eu tô falando. Então, a gente montou um projeto bilíngue dentro da escola, né? E eu chamo de projeto bilíngue até hoje. Em breve eu vou mudar essa nomenclatura. Já vislumbro. Por quê? Porque a gente começou em 2020 a adicionar tempos de inglês na grade e a fazer um trabalho de bilíngue de verdade. Não é aulinha de inglês na hora do almoço, é trabalho de inglês sério. Não é modismo, é um negócio muito bem feito. E aí, 2020 a gente começou. Então, de verdade, a gente não começou em 20, a gente não começou em 21, a gente começou em 22, de verdade. Já estava na grade, mas de verdade começou em 22. E esse ano, porque um projeto bilíngue, bilinguismo não é um negócio que acontece de uma hora para outra, né? A gente está fazendo as avaliações. Então a gente selecionou um grupo de alunos, estamos fazendo algumas avaliações. E o que a gente percebeu? Você tem, para cada faixa etária, uma avaliação. E a gente foi fazer benchmark, a gente foi comparar com outras escolas, né? E a gente percebeu o seguinte: as escolas, normalmente aplicam a avaliação de baixo nos alunos. Então, se tem uma avaliação ali que é própria para alunos de primeiro e segundo ano, normalmente a escola aplica essa avaliação no terceiro. E assim sucessivamente. Então, o aluno está sempre fazendo uma avaliação que é abaixo da idade dele, do que ele deveria estar fazendo. E aí ele vai bem. E aí o resultado é legal. E a escola vira referência. A escola tal é bilíngue. Olha o resultado dos alunos nas avaliações. E a gente começou a fazer a medição dos nossos, e a gente está vendo que a maioria dos nossos alunos ou está no nível da faixa etária ou está um nível acima. Falei, opa. Né? Agora a gente tem dado, agora a gente pode começar a falar desse negócio. Então, eu não gosto de começar a falar que a gente tem alguma coisa sem ter prova de que a gente realmente tem. Por isso que eu sou chato. Então, hoje... Por outras coisas também. Hoje, a gente tem um trabalho de referência de alfabetização. Sim. Daqui a pouquíssimo tempo, a gente vai ter um trabalho de referência como escola bilíngue. E a gente vai dizer isso a partir do momento que a gente tenha a prova. A gente não vai cantar, sou escola bilíngue, e esperar que dê certo no futuro. Não. A gente já está fazendo o trabalho, o resultado já está vindo. Olhar os frutos, né? Quando a gente tiver lá os frutinhos colhidinhos, madurinhos, bonitinhos, aí a gente fala, olha, nós somos isso.
Não é algo que a gente espera ser, não é algo que a gente deseja ser, é algo que a gente já é. Então, falando da parceria agora, né, da escolha do novo sistema de ensino, é a mesma expectativa, né? O inglês da escola estava muito ruim em 2022? Não estava. Ele piorou quando a gente implementou o bilíngue? Não piorou. A alfabetização estava horrorosa em 2017? Não estava. A gente recebia um monte de aluno que vinha para cá no segundo ano para consertar o estrago que foi feito em outros lugares, né? Mas a gente quis melhorar. A gente viu todo o resultado no primeiro ano? Não. Claro que não. Mas a gente vê melhora no primeiro ano. Sim. E a gente vê melhora constante quando a gente faz uma mudança grande desse tipo. Então a gente fez uma mudança grande lá em 2017, quando a gente decidiu mudar, formalizar um sistema de alfabetização, um método de alfabetização. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito difícil vocês chegarem numa escola e conseguirem descobrir qual método que ela usa. É sério. Vai numa escola e pergunta qual método de alfabetização eu usei. Aqui vocês não... Até a portaria consegue. Até a portaria consegue. É sério. É porque a gente não tem dúvida do que é feito. Em 2020 2020 a gente fez uma mudança gigante de grade para incluir os tempos de inglês, para incluir os tempos de maker que são dados em inglês. Sim. E agora a gente está fazendo uma mudança importante de material. E eu acho que vai pelo mesmo caminho. Ano que vem a gente vai ver melhora. Sim. Mas quando bater 28, 29, aí vai ser um negócio assim, água e vinho é a diferença. Foguete não dá ré. A não ser... Não, fica quietinho. Que seja do Elon Musk. O que mais? Eu acho que é faltou? isso. O que faltou? Não, acho que a gente falou... De bastidor, a gente explicou a escolha. Se a gente não falou alguma coisa, você deixa um comentário perguntando, que aí a gente responde. Boa. Essa pergunta do final é porque a gente sabe que em muitas pessoas gera dúvida e tá tudo bem. A gente tá aqui pra conseguir dizer pra vocês que não foi emocional, não foi do dia pra noite, não... É só que a gente tem certeza do que a gente tá fazendo e a gente quer que vocês também tenham acesso à certeza. Então, a ideia do episódio de hoje era mostrar um pouco isso pra vocês. Mas, se ficou alguma dúvida, manda nos comentários. Se você que ainda não curtiu, curte. Manda pro amiguinho. Quando eu fazia live, eu falava, você que chegou aí no meio, curte agora. Mas não deu pra chegar no meio, né? Mas curte aí. Chegou até aqui, tem que curtir. Não tem jeito. Isso aí. Manda pra alguém que você sabe que tá com dúvida em relação à mudança e a gente conversa. Isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Até.